Aliás, o Sr. Deputado começou precisamente por fazer exatamente isto, ao anotar que o Governo não tinha entrado com o pé direito. E fez bem, porque o Governo não entrou nem com o pé direito nem com o pé esquerdo, apesar do Governo jogar com os dois pés. O Governo joga com os dois pés, joga de cabeça e até para no peito quando é necessário. É um Governo polivalente que distribui jogo, que aproveita todos os elementos em campo, mas é um Governo que quer marcar golo. E é um Governo que quando vê um jogador assim mais molengão, não deixa de jogar na mesma para a baliza e, portanto, de atacar e de rematar para marcar golo, porque é isso que os portugueses exigem. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Sr. Primeiro-Ministro disse ontem que jogava futebol com os dois pés, com o peito e com a cabeça. Há uns anos atrás, uma foto do primeiro-ministro australiano mostrou uma particularidade. O primeiro-ministro australiano tinha dois pés esquerdos e não um pé esquerdo e um pé direito. Essa foto foi criticada pelo mundo inteiro, mas percorreu o espaço do globo com essa particularidade. Havia um primeiro-ministro que tinha dois pés esquerdos. Isto era inaceitável. Nós temos um primeiro-ministro que joga com os dois pés. Eu já vi e sei que é verdade. Joga com os dois pés. Mas, em regra, joga com os dois pés fora do campo, fora da linha e fora do jogo. É por isso um mau primeiro-ministro. É também o primeiro-ministro que nos traz hoje uma proposta de governação e de alteração ao modelo a que estamos habituados no Estado. O que é que nos trouxe esta discussão do programa de governo? Trouxe-nos mais PowerPoints, mais anúncios e mais medidas que sabemos que ou não foram ou não serão concretizadas. Luís Montenegro, jogando dentro ou fora do campo, nunca foi diferente de António Costa. Jogaram sempre os dois com a mesma equipa. A equipa do sistema que domina Portugal há 50 anos. Jogaram com os mesmos titulares, de primeira, de segunda ou de terceira divisão, em alguns casos. Mas mesmo assim, os mesmos titulares e os mesmos rostos da equipa que nada tem de novo para trazer a Portugal. Acabámos de ouvir um discurso entusiasmante e entusiasmador de José Luís Carneiro. Provavelmente o primeiro de muitos. A puxar pela energia que o país precisava. A puxar pela força nacional. E quem ouvisse dizia, temos partido. Porém, meus caros, isto não é mais do que os últimos anos de marasmo entre o PS e o PSD, agora a expressar-se mesmo à nossa frente na Assembleia da República. Um diz que já fez, outro diz que fará. Um usa um tom mais frouxo, outro usa um tom menos frouxo. Um diz que vai e podem contar com ele, mas não para tudo, e que não vai assessorar o Governo. O Governo sorri e diz que já contaram com eles para tudo, como o orçamento e os programas e tudo isso. Na verdade, o país sabe hoje isto que é incontornável. Há um líder da oposição e há muletas do Governo neste Parlamento. É só isso que há neste momento. Senhor Presidente e senhores deputados, este é o dia de mostrar que este Governo não é bom, mas que há alternativa a esse Governo. O tempo que começa hoje não é o tempo de impedir nem de obstaculizar por obstaculizar. O país precisa de construção e de responsabilidade. Precisa de construção e de capacidade de dizer não, sendo oposição. Sabemos aquilo que a extrema-esquerda quer e sempre quis. Fingindo ser uma oposição forte, acabaram reduzidos a 4 ou 5. O PS fez o mesmo e o país deu a resposta no dia 18 de maio. Deu, é verdade, uma maioria a este Governo, uma maioria maior do que aquela que tinha, e deu um papel de liderança ao Chega nessa construção alternativa. Eu quero dizer, Sr. Primeiro-Ministro, a si e perante esta Câmara, que nós levamos e levaremos a sério o trabalho de liderar esta oposição, mas que nunca contará, e sei que sabe que nunca contará,
com um partido que seja tão e somente uma muleta, mas um partido que tenha coragem de lhe dizer na cara o que está errado, onde errou, o que fez mal, o que tem que fazer melhor e o que deve mudar por Portugal. Não conte mais com a oposição feita ao estilo PS/PSD. Conte com um partido capaz de lhe dizer a verdade, mesmo que essa verdade custe. E conte com um partido capaz de lhe dizer onde governa mal, mesmo quando está a governar mal todos os dias da vida deste governo. Por isso, nós não começamos bem quando dizemos, Sr. Primeiro-Ministro, que vamos resolver uma crise de habitação, onde o país, ou onde estamos no país com mais dificuldades de acesso a essa habitação, e acabamos de atribuir na Câmara Municipal de Lisboa 127 casas àqueles que as ocuparam ilegalmente. É a sua cor política, é a sua cor política, que atribui aos bandidos que ocuparam casas ilegalmente, ao jeito do que faria o Bloco Livre ou o PCP, não a expulsão dessa casa, mas sim a atribuição da propriedade dessa casa. É um mau começo. E por isso, se nenhum outro tem a coragem, eu vou-lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que é evidente. Quem ocupa casas comete crimes, quem comete crimes vai preso. É assim que deve ser em Portugal. Não podemos querer reformar o Estado, fazer guerra à burocracia e termos connosco o recorde de nomeações políticas do último ano. Porque coube a este Governo o recorde de nomeações políticas no aparelho do Estado no último ano. Conseguiu bater, inclusivamente, o recorde do antigo Primeiro-Ministro António Costa. Assim, Sr. Primeiro-Ministro, não há guerra à burocracia que vença. Se olhamos a burocracia de um lado, se dizemos que a vamos cortar de um lado e enchemos o Estado de jobs and girls para distribuir com o cartão partidário. É errado, é estruturalmente errado. E é errado, acima de tudo, porque usa o dinheiro dos contribuintes. Se queremos fazer um corte à burocracia, vamos começar por um corte do sistema político, que é aquele que há muitos anos sorve os recursos do país. Os incêndios. O país volta a viver um drama de norte a sul e sem equação definida. Ontem mesmo ouvi esta expressão de um autarca. Ouçam, estamos a combater os fogos de mãos vazias. Passam anos e anos de PS e PSD, com um candidato a líder do PS com responsabilidades diretas na administração interna do Estado e continuamos a conseguir combater os incêndios sem nenhum meios eficazes. Ontem faltavam helicópteros. Antes de ontem, no dia anterior, faltavam meios humanos. Como é que podemos ter um Estado e um partido? Como é que podemos ter um governo que nem no mais básico e fundamental consegue dar resposta aos cidadãos? Os cidadãos que viram a carga fiscal aumentar no último ano, atingir um recorde histórico do PIB, pensam, quando chegar lá eu terei o Estado para mim, mas não têm. Não têm na urgência que está fechada, não têm no hospital que está fechado. E não veem, quando o fogo começa a chegar perto das casas deles, os bombeiros e a proteção civil com meios para o fazer. Senhor Primeiro-Ministro, este estado de coisas tem de acabar. Não podemos continuar a ser os parentes pobres na Europa, até no mais básico e fundamental que há. Defender a terra, Portugal e os portugueses do fogo que todos os anos nos consome. Tal como não pode querer combater a corrupção e nomear 3 governantes suspeitos de crimes económicos aqui mesmo para este governo. Ou colocar Hernani Dias a liderar uma lista em Bragança quando disse que ele era inapropriado para ser governo. Ou dizer que vai fazer uma reforma na luta contra a corrupção e não apresenta durante um ano uma única medida que o faça. Enquanto isto, José Sócrates dá entrevistas ao país. Ri-se de nós e para nós. Ri-se enquanto passa displicente por estúdios de televisão. Quem paga, pagamos nós. Os mesmos de sempre, não por nós, mas porque vocês, sucessivamente, anos após anos, décadas após décadas, não fizeram a reforma que era preciso fazer na justiça portuguesa. Vocês todos, ano após ano, década após década. É por isso que eles ainda se riem da nossa cara.
É por isso que eles ainda se riem da nossa cara. Mas o tempo em que se riem está a acabar. E graças a Deus a impunidade está a chegar ao fim neste país. Todos os que me precederam nos discursos foram claros. Vivemos um novo tempo histórico, um novo contexto político. Claro que para alguns é o contexto político mais ameaçador das suas vidas. Vem aí o fascismo. Estão mesmo já à nossa porta. Estão mesmo aqui já a bater tambores. Derrubaram o PS, a seguir vêm por nós. Que ninguém tema, porque quem não roubou o país não tem nada a temer, nem do Chega, nem do movimento que leva o Chega para a frente. Quem não roubou o país não tem nada a temer de um movimento que só quer ir um a um pedir responsabilidade por aquilo que aconteceu em Portugal nos últimos anos e nas últimas décadas. Exigir responsabilidade por aqueles que sentiram que tinham o apoio de quem precisavam e só sentiram que foram roubados uma e outra vez. Ontem mesmo um polícia foi esfaqueado em Loures. Ontem. Não foi há um ano nem há um mês, foi ontem. Ouviram algum dirigente político falar disso aqui? Ninguém. Ouviram cravos nas ruas a andar a dizer vamos para a rua novamente? Ouviram? Claro que não. Viram aberturas de telejornais? Claro que não. Viram comentadores atrás de comentadores a falar do perigo que era atacar polícias e esfaquear polícias? Claro que não. Porque este país passou a ver a violência boa e a violência má. Passou a haver o ódio do bem e passou a haver o ódio do mal. Para nós é claro, é violência, é condenável, é ódio, é condenável. Onde é que estava o comunicado do Primeiro-Ministro ontem à tarde? Onde é que estava a nota da Presidência da República ontem à tarde? Zero! Em lado nenhum, porque a vida do polícia não interessa, como não interessa a vida do comerciante, do lojista, do taxista, do médico, do professor, do enfermeiro. Interessa se é coitadinho, interessa se precisa de ter a mão do Estado, interessa se precisa de ser levado ao colo pela extrema-esquerda, porque se for um português comum, isso já não interessa nada. Morre e mais nada. É assim que tem sido nos últimos anos em Portugal. Morre e mais nada. Por isso não interessa ao motorista queimado num autocarro em Loures. Por isso não interessa ao polícia esfaqueado. Por isso não interessa aos enfermeiros agredidos ou atacados por ciganos ou por outras minorias. Não se pode falar disso. Nem há cravos para isso, nem jornais para isso, nem mídia para abrir jornais da noite para falar sobre isso. Não interessa. Não interessa falar sobre isso. Se pudessem, cortavam o direto agora mesmo e diziam vamos para a publicidade, mas não, é preciso ouvir até ao fim porque o país está a mudar e o novo país, esta nova força e esta nova energia não tem medo de dizer porque é cigano ou porque é imigrante ou porque é de uma minoria, se é criminoso e vai para a prisão pagar por isso. Por isso o país assistiu ontem ao Conselho da Europa, essa instituição prestigiada de lugares de taxos distribuídos internacionalmente, vir dizer cuidado Portugal, cuidado porque está a aumentar o discurso agressivo por alguns políticos que estão sentados aqui neste Parlamento. E eu ontem fui ver se alguma vez o Conselho da Europa tinha alertado Portugal para o aumento da corrupção. Nunca. Aí não era um problema do Conselho da Europa. Que Portugal se inunde em corrupção é pouco interesse. Se alguma vez tinham alertado Portugal para o aumento da ideologia de género nas nossas escolas e a violência sobre as crianças. Nunca.
Se alguma vez tinham alertado Portugal para a violência dos ciganos sobre as populações que vivem ao lado deles, zero anúncios. Se alguma vez tinham alertado Portugal para a insegurança provocada pelos fluxos migratórios, nunca, 0 vezes de anúncio. Vêm agora não porque estão preocupados com os direitos humanos, porque são uma organização de tachos, distribuída por tachos e para tachos internacionalmente. É por isso que vêm agora falar disso. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, é preciso saber se o que vai fazer vai ser mesmo de mudar este estado de coisas. Porque para já, enquanto ontem o Parlamento discutia se o discurso está mais agressivo ou menos agressivo, o IMI aumentou 10%. 10% de aumento do IMI. Para quem está em casa sabe bem aquilo que me estou a referir. Os preços aumentaram enquanto aqui as discussões parecem da espuma dos dias. A carga fiscal de 2024 bateu o recorde de 35,6% do PIB. É aí que está o nosso dinheiro. Enquanto se discute aqui aquilo que PS, PSD querem fazer da discussão dos dias, o país vai continuando a sacar impostos a quem trabalha e a continuar a alimentar o sistema que temos. Se o Primeiro-Ministro está disposto a mudar isso ou não, é coisa que ainda não sabemos. Mas para já há coisas que não nos aumentam a confiança. O Chega propôs o ano passado acabar ou diminuir progressivamente com a derrama estadual. O PSD votou contra no Orçamento do Estado e agora inclui a medida no programa de governo. O Chega propôs cotas para a imigração e que todos os imigrantes que entrassem em Portugal tivessem que ter um seguro de saúde. O governo disse que não e o PSD disseram que não. Agora dizem que querem controlar a imigração. O PSD e o Chega comprometeram-se a baixar o IRC, mas o PSD preferiu vender só o PS para evitar baixar esse IRC. Sr. Primeiro-Ministro, 2 medidas para nos comprometermos para já. Dar uma pensão digna a todos os antigos combatentes deste país. Todos os antigos combatentes deste país. Todos. Garantir que no dia de amanhã começamos um grande plano para pôr a trabalhar todos aqueles que recebem subsídios indevidamente neste país. Todos. Aqueles que há anos andam a receber subsídios e que pela primeira vez tenham que fazer uma coisa chamada trabalhar. Sr. Primeiro-Ministro, o país tem um novo Primeiro-Ministro e tem um novo líder da oposição. A partir de agora será assim: trabalhar, trabalhar e trabalhar.